Pessoal, vamos para a última parte aqui, que seria falarmos um pouquinho de como funciona, né? Daqui para frente vocês não vão ver minha cara porque minha câmera não está muito boa, ela não está funcionando tão legal, então vamos sem câmera. Sorte sua se não ver minha cara feia. Então bora lá. Então pessoal, a gente já tinha falado da convenção e eu tinha mostrado essa ilustração para vocês, aqueles que participaram aí da convenção, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, nesse desenho, nessa ilustração, os módulos fotovoltaicos, que são nossos geradores de energia, ou seja, nós receberemos a irradiação solar nos módulos, eles é que vão produzir essa energia, vão transformar aí os fótons que chegam aí pela irradiação solar em energia. Essa energia precisa ser convertida, precisa ser transformada, otimizada. Então quem faz esse papel é o inversor de tensão. O inversor converte essa energia e essa energia agora ela é usual, ela passa a cair na nossa rede e a gente pode utilizar dela, né? Então, essa energia circula pela nossa rede, caso haja fuga ou consumo, essa energia dissipa nesse consumo, parte dessa energia que não dissipar, ela vai para o relógio bidirecional da concessionária e é entregue lá na rede da concessionária, que eu coloquei CEMIG, mas poderia ser qualquer uma outra, ok? Então, os nossos dois principais componentes aqui na geração é os painéis fotovoltaicos, ou os nossos geradores, e o inversor conectado à rede, que é o inversor de tensão, é o que vai otimizar e transformar essa energia para que ela seja usual. Vou falar um pouquinho agora, eu não falei na convenção, o que os módulos representam nisso, o que o inversor representa, quem são esses caras, né? Primeiro os módulos. Aqui, pessoal, tem duas divisões, o módulo monocristalino e o módulo policristalino. Apenas por uma mera informação. A gente utiliza no Brasil os dois tipos, né? E os dois têm aí a mesma qualidade. A diferença entre os dois, aqui tecnicamente falando, é apenas a variação de temperatura. O policristalino suporta, ele tem maior dilatação em relação à questão de variação de temperatura. Ele suporta uma faixa de temperatura maior, né, do que propriamente o monocristalino. Em compensação, o monocristalino ele produz um pouquinho melhor do que o policristalino, que na verdade é um reaproveitamento do silício, né? Porém, nas duas variações, esse produz mais em condições de temperaturas mais amenas e esse produz mais em temperaturas adversas. Então, os dois, quando você pega aí e faz uma certa ponderação por ganhos e perdas, são iguais, somente no nosso país, já que a gente tem aí picos de temperaturas altos, mas não tão elevados como o exemplo Saara, né? E não tão muito baixos como a Groenlândia. Estou sendo bem exagerado, né? Mas assim, é basicamente isso. Então assim, qual que é a relação que a gente tem com o módulo e que ela é importante no dia a dia? A primeira relação é entender os meios de certificação, porque diferentemente do inversor, existe um número maior de marcas e fábricas circulando no mercado. Ou seja, aqui você consegue relativizar mais o custo-benefício do cliente dentro do módulo, porque você vai ter módulos às vezes tão eficientes quanto o top de linha no mercado, que de marca mais imponente e com qualidade igual ou até melhor. E o que vai nos dar esse padrão e parâmetro é exatamente as certificações, ok? As homologações são feitas por esses órgãos aqui, Inmetro, ok? É que apesar de não confiar muito em órgãos ligados à estatal, esse é um cara, por exemplo, que deveria ter nosso respeito. Os caras não deixam passar nada. Se tem equipamentos aí, equipamentos de boa qualidade, tem equipamento israelense de boa qualidade, parado lá por quase 2 anos, preso por burocracia, porque uma informaçãozinha que veio no datasheet do equipamento, na informação técnica do equipamento, era uma informação que não considerou nossas variações de temperaturas aqui no Brasil, por exemplo. Então, pessoal, o que a gente tem que tratar de importante aqui na hora de vender nosso sistema é simplesmente acreditar nesses dois órgãos aqui, ok? E buscar para o meu cliente aqui nesse equipamento muito mais o custo-benefício que propriamente marca, ok? Aqui nós não precisamos preocupar muito com marca, ok? Eu tenho um outro indicador aqui, um outro certificador,
que seria a Tier 1. Tier 1 foi uma certificação desenvolvida aí pela Bloomberg, só que essa certificação ela é muito mais voltada para o mercado financeiro, para dar um norte para o mercado financeiro, que propriamente para falar de questões técnicas. Normalmente o que ele faz é pontuar aí as empresas de maior valor de mercado em relação à segurança na aquisição daqueles produtos dessas empresas, né? E essa certificação acaba pontuando algumas empresas do ramo de energia renovável, algumas delas empresas que fabricam os módulos fotovoltaicos, né? Consequentemente, algumas empresas dessas que na verdade não são só produtores de painéis solares, engajam uma retórica de que só os módulos deles são bons porque foi a Tier 1 que os certificou. Por um lado, é relevante sim o fato de saber que a empresa que produziu esse módulo te deu a garantia de 25 anos nele, ela estará no mercado ao longo desse período de garantia dada, né? Isso eu acho que é importante. Porém, pagar muito mais caro no módulo fotovoltaico apenas porque uma revista falou que essa empresa tem outro valor de mercado, um exemplo disso é a LG. A LG tem um módulo fotovoltaico e ela está no topo da lista do Tier 1, mas não por causa do módulo fotovoltaico, por conta do preço, do peso que essa empresa tem no mercado financeiro, né? A ponto das garantias dela ser respeitadas, os papéis dela são papéis caros no mercado, entre outras, né? Então, pessoal, isso aqui é para a gente desmistificar duas coisas. Muitas vezes você vai chegar num cliente e vai falar com você assim, eu quero um módulo Canadian. Às vezes o cara minimamente sabe o que está falando. De onde sai o módulo Canadian? Sai o módulo da Crypt, sai o módulo da BYD, sai o módulo... São os mesmos fabricantes na maioria das vezes, ok? E a gente tem aí talvez o cara achar que o módulo Canadian é um módulo canadense. Não, nada a ver, é produzido na China, ok? Então, assim, esses pontos são importantes para a sua argumentação no dia a dia. Você chegar no cliente e você fazer um orçamento com uma marca de módulo tão boa quanto a tradicional e ele vir te questionar e você falar que não, isso aqui se quiser eu te coloco a outra, mas ela vai ser mais cara, mas dentro do nosso conceito de engenharia é tão bom quanto e irá produzir, tem as mesmas garantias, né? O próximo equipamento aí, pessoal, é o inversor de tensão, né? Tá na casinha, tá cá embaixo. A gente tem hoje aí 6 tipologias, ok? Mas para o mercado atual, a gente trabalha aí basicamente com 3 tipologias, as mais comuns de mercado. E dessas 3 tipologias, nós escolhemos trabalhar uma, ok? Ao longo do tempo, que é o MLPE. Aqui eu tenho, por exemplo, a tipologia tradicional, que é o inversor de parede. E como que funcionaria esse cara? Aquele desenho que nós temos na parede lá é basicamente um camarada desenho desse aqui funcionando, ok? A gente tem os módulos fotovoltaicos no telhado do cliente. Vamos fazer um desenhozinho aqui para a gente ver, ok? E esses caras, eles são ligados em série. Seria um módulo desse conectado ao outro, ok? Conectado ao outro e vai na saidinha lá. A outra saída positiva, negativa, entra no inversor, ok? O que isso aqui, pessoal, ocasiona no sistema? Se esse sistema foi instalado em condições perfeitas de radiação, não tem intempérie, não tem poluição, esse sistema ele foi instalado em situação ótima, o que ocorre aqui? Logo, eu tenho um sistema que não vai ter problema, vai produzir tanto quanto foi projetado para produzir, né? Eu estou falando que aqui é engenharia, os equipamentos são bons, são equipamentos tecnológicos, foram melhorados ao longo do tempo, são equipamentos bons, tem bom preço no mercado até. Agora, desde que não tenha sazonalidade, ok? Houve sazonalidade, logo esse cara começa a perder muito. E aí o custo-benefício que você teria pelo preço, agora começa a dar dor de cabeça. Um dos pontos por ele estar ligado em série, ele vai gerar aquela mesma situação, a situação do pisca-pisca de Natal, ok? Se uma placa dessa danificar, automaticamente todas vão reproduzir aquela perda. Se ela queimar por inteiro, todo o seu sistema para, ela está ligada em série, ok? Está ligada em série. E quando eu falo isso, pessoal, eu quero destacar uma coisa bem interessante aqui. O módulo fotovoltaico, ele é composto de 72 cédulas, ok? 72 cédulas, normalmente são 6 fileirinhas, 72 cédulas.
Eu vou ser bem enjoadinho aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer aqui só para a gente brincar mais ou menos. São 72 células. Então, vamos simular que talvez seja 72 células aqui. Ok? São 72 células. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. A cada 2 fileiras de células, nós temos um negócio chamado aqui diodo bypass. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fiz errado aqui, tem que ser no meio. A cada 2 células eu tenho um diodo bypass. Então tem 3 diodo bypass num módulo desse. Então o que esse diodo bypass permite? Se esse carinha aqui queimar, o diodo bypass, todas essas aqui vão parar de funcionar. Porém o diodo bypass permite que a corrente passe para que as outras 2 fileiras, as outras 4 fileiras não parem de funcionar. Ok? Isso é o que o diodo bypass faz. Então, ou seja, a corrente vem, passa aqui, a energia vem, passa aqui. Se queimou essa aqui, por exemplo, qualquer uma das fileiras, ela para de passar. Porém, o diodo bypass ela não interrompe a corrente, ela deixa a corrente passar. Então, o resto da placa continua funcionando. Onde eu estou querendo chegar aqui, pessoal? Eu quero chegar aqui na seguinte questão. Onde esse sistema que eu estou, sistema tradicional, ele pode me trazer, o tanto que ele pode me trazer de perda, quando instalado com qualquer possibilidade de perda. Se um módulo desse, se uma cédula dessa, o cara na hora de instalar ele lá, ele pisou em cima, ou o cara foi subir no telhado lá, quebrou essa cédulazinha aqui no canto, ela danificou, ok? Danificou. O que significa isso? Significa que nenhuma dessas 2 fileiras aqui funcionará, ok? O resto funcionará por conta do diodo bypass que tem aqui, mas nenhuma delas funcionará. Logo, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que basta 20 centímetros quadrados estragado para que eu perca 30% da produção dessa placa, ok? Da placa, do módulo que eu estou falando, ok? Agora você imagina 30% perdido aqui no sistema tradicional. Eu estou falando que eu não perdi 30% desse módulo, eu perdi 30% de todo o sistema, ok? Porque nesse sistema aqui não pode ter diferença de potencial. As placas estão ligadas em série, elas têm que ser iguais, elas têm que produzir a mesma quantidade de energia, elas têm que ter a mesma tensão. Logo, se ela tem uma perda de 30% aqui, todas as outras têm que absorver essa perda, vão nivelar por baixo. Então, isso é que me traz um pouquinho de dor de cabeça quando eu penso que eu tenho que trabalhar com esse tipo de sistema, ok? Ainda assim, pessoal, a gente ainda instala, dá para fazer. Ok? Desde que o meu cliente esteja ciente dessas perdas que eu estou ponderando, dessas questões que eu estou ponderando, porque eu vou oferecer para ele sempre um produto melhor. Né? Aqui eu estou vendo, por exemplo, é um monitoramento real de um cliente nosso, o senhor Raimundo, e isso aqui que ele estava produzindo ao longo do dia, de 6 da manhã até as 18 horas. Produziu muito bem a usina dele. Pelo tamanho dele lá, ele produziu 15,93 kWh. Ok? Isso aqui corresponde a aproximadamente 15,93 vezes 30,41. Produzindo 500 kWh, uma usina pequena, dentro de um padrão razoável. Okay? Talvez a usina com MLPE, que nós vamos falar daqui a pouquinho, produziria a mesma coisa. Okay? Mas essa usina está lá, está sem sazonalidade, está funcionando de forma perfeita. Né? Aqui nós já temos o que a gente gosta de trabalhar, a gente vem se especializado ao longo do tempo, é um produto um pouco mais caro, porém, esse cara aqui, ele traz benefícios, vamos dizer, imensuráveis próximo ao outro sistema que a gente estava colocando, ok? Aqui, o nosso sistema não é ligado em série, módulo por módulo. Aqui, a cada 2 microinversores, que é o caso desse cliente aqui, a cada 2 placas solar, a gente tem um microinversor instalado. Isso aqui, pessoal, é uma situação real, tá? Isso aqui é um cliente real, é um cliente nosso, o senhor João Batista, e aqui tem uma peculiaridade. O telhado dele lá é dividido em 2, esse aqui também é virado para o norte, eu só tinha um pedacinho da para colocar, nós aproveitamos o telhado dele todo. Então, se está ligado aqui, não são os inversores. O que está ligado aqui, perdão, são os módulos, são os inversores. Logo, cada placa ligada a esse inversor está produzindo a sua energia. Elas são independentes.
Modo que, se uma dessa danifica dentro da situação daquela, se uma absorve uma perda aí por sombra, por intempérie, por defeito, por, por, por poluição ou por qualquer situação, apenas ela vai perder. As demais continuam produzindo da mesma forma, o que torna esse sistema muito mais eficiente. E o MLPE aqui significa exatamente isso, que é uma eletrônica de potência a nível modular, ou seja, cada módulo produzindo sua energia. No inglês é Modular Level Power Electronics. Então, assim, cada módulo produzindo sua própria energia. Eu tenho um exemplo clássico aqui, ó, tem um módulo produzindo 286 kWh, como eu tenho um outro produzindo muito menos, produzindo 266 kWh. Isso aqui relativamente parece pequeno, estou falando de 20 watts, 20 watts de diferença de um módulo para outro, do menor para o maior. Mas assim, eu estou falando de mais de quase 10% de diferença, né? Então, ou seja, mas todos você vê que tem produção diferente. Isso aqui é sempre para justificar que nenhum módulo jamais produzirá o que o outro vai produzir. Nesse sistema aqui, por exemplo, estaria todos, no sistema tradicional, todos os módulos estariam produzindo 266 e não 286, que acarreta perda para o meu cliente, né? Então, pessoal, o que eu quero destacar aqui é exatamente o porquê dessa escolha. E mais à frente um pouquinho, eu vou fazer uma tabela do qual eu quero estratificar todos esses ganhos e perdas. E são inúmeros, né? São inúmeros. E hoje, no mercado competitivo, eu tenho hoje microinversores, por exemplo, com ótimo preço, quase similar ao preço do tradicional, ok? Então, assim, tem ganhado muito mercado. Antes a gente só tinha uma marca no mercado, a gente tem 2, 3 marcas no mercado desse cara aqui, no mercado brasileiro, né? E a gente tem vendido muito isso aí, né? E é onde a gente escolhe trabalhar. Por escolha eu quero aqui, por questão de respeito ao cliente e às demandas de mercado, porque a gente não pode ser arbitrário em relação a isso, eu vou instalar o que o cliente quiser também, desde que ele saiba que esteja da escolha dele, né? Aqui eu tenho um exemplo de um sistema sendo instalado com microinversores, para que vocês entendam como que funciona. Esse cara fica debaixo do módulo, no telhado, ou seja, não vai ocupar espaço nenhum na sua casa, na casa do cliente. Não vai ocupar espaço nenhum na casa do cliente, é fácil de instalar. Esse cara é a prova de poeira e a prova de água, também com certificação IP67, sei lá, cara da vácuo, né? Então, o cliente mal vai saber que ele tem um sistema solar, porque ele não vai ter uma mini geladeira de 80 por 60 numa cozinha ou na área de serviço ou numa garagem que faz barulho tanto quanto uma geladeira, que é o inversor tradicional, né? O segundo produto que nós trabalhamos aí, pessoal, é esse cara aqui, nós chamamos ele de SolarEdge. É uma tecnologia desenvolvida por israelenses, né? E ele é na verdade um misto dos dois. Ele é um misto de microinversor com um inversor de parede. Então ele pega o melhor dos dois e vem para cá. Ele pega o melhor do tradicional, que é o preço, e pega o melhor do microinversor, que é a tecnologia de controle módulo por módulo, né? Logo, o que tem de componente diferente do tradicional, esse cara aqui que nós chamamos de otimizador de potência. Ele vai ficar também a cada 2 módulos, ok? Ligado a cada 2 módulos. A cada 2 módulos eu terei um otimizador de potência. E o princípio é igual ao do microinversor. Cada módulo vai produzir sua energia. Cada módulo vai produzir a sua energia. O modo que replica a minha situação. Se um queimar, só ele para. Se um danificar, só ele para. Se um sombrear, só ele sombreia. Os demais continuam, cada um produzindo energia conforme aquilo que lhe foi projetado. Ok? Então tá, pessoal. Então o SolarEdge e a P-System e o microinversor no qual utilizamos, né? Eu vou depois soltar um vídeo para vocês, institucional, que estratifica bem como que esse cara funciona, que é o vídeo que eu carrego para o meu cliente no dia a dia. Mas eu fico até calado e ligo o vídeo, porque o vídeo, na verdade, ele mostra o desenho direitinho de como funciona. Eu vou colocar esse vídeo no grupo, juntamente com o vídeo nosso aqui da videoaula. Ok, pessoal? E agora eu vou estratificar todas essas perdas e ganhos que a gente tem com os dois sistemas. Ok? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a vida útil desses equipamentos. Falando de garantia, mas garantia é simplesmente falar de vida útil. Eu não daria garantia
em um produto que eu o fabricasse se ele não tivesse vida útil igual ou maior que a garantia, né? Então, assim, então, ou seja, cada fabricante vai dar uma garantia dentro daquilo que ele entende de vida útil do seu equipamento, possibilidade de trabalho, né? Então, aqui eu vou ter, essa fileira eu vou ter aqui os contras, só tem contra do inversor tradicional. Essa aqui, na verdade, eu pego essa tabela do fabricante, então eles batem muito mesmo no tradicional. Eu tenho lá, eu sou mais suave, eu costumo ponderar um pouco, para mim também são produtos tecnológicos que têm seu lugar no mercado. Mas eu quero destacar aqui porque eu acho que é relevante aqui, ok? O inversor tradicional, normalmente ele vem aí com 4 a 7 anos de garantia. A vida útil desse cara aqui não ultrapassa jamais 8 anos. Porque eu tenho um produto no mercado aí hoje tradicional, que é o Fronius, em que eles estão falando aí de 12 anos de vida útil. E estão estendendo a garantia então até essa vida útil. Se quiser, você compra essa garantia, né? Os inversores MLPE já tem característica diferente. O inversor MPE ele tem aí a garantia standard, que é a que já vem por fabricação, você precisa comprar ela. Ela já vem entre 12 e 15 anos. SolarEdge, Roy Miles, Renovit, tudo é 12 anos. O AP System vem já com 15 anos de garantia. E você pode estender a garantia desses camaradas até 25 anos. No processo de negociação, seu cliente já pode dar para ele a garantia estendida, né? Ou ele paga por ela, que é mais ou menos 3 a 5% do custo do projeto dele, né? Então, pessoal, esse seria hoje, então, uma diferença muito grande, que é a vida útil. Ou seja, eu tenho certeza que esses caras aqui, ó, eles têm vida útil superior a 20 anos, ok? Tanto que eu posso contratar a garantia deles para que cubra isso aí. Então, você tem uma relevância muito grande no mercado. Você imagina o seguinte, ao longo de 25 anos eu vou ter que trocar de inversores aqui 5 vezes. Entendeu? 5 vezes. Aí eu tenho que fazer um cálculo econômico e mostrar para o cliente o seguinte, poxa, esse aqui é mais caro um pouquinho, porém aqui você vai ter que trocar 5 vezes. Esse cara aqui, ó, ele custa em média 30% do seu projeto. É caro. Ele é caro, 30% do seu projeto é só inversor. Ou seja, eu vou ter que trocar, a cada 5 anos eu vou ter que trocar 30% ou reinvestir 30%, entendeu? Do meu sistema. Logo eu vou ter uma tiro aí, uma louca, um retorno financeiro que nunca vem, né? Produção, voltando naquela situação que eu falei, aqui destaca-se em teste independente, ele produz até 25 mais de energia. Eu queria mudar um pouquinho isso aqui. Na verdade não é que ele produz 25 mais, esse produz 25 menos, dependendo da situação do que foi projetado, ok? Quando eu falo que produz 25 mais, eu estou falando de uma dimensão de projeto, de quem projetou, ok? Ou seja, eu posso muito bem projetar um sistema por aqui, ok? Pelo tradicional, mensurar as perdas que ele tem ao longo do tempo, e ele não vai ter perda, que eu já mensurei as perdas dentro do processo de engenharia, né? Então o que eu tenho que discordar aqui não é que esse produz mais, esse foi dimensionado para produzir igual esse, aqui esse produziu menos, ok? Ambos foram produzidos por mais, foi taxado por cima, só que por várias questões de sazonalidades, esse cara não consegue manter o padrão de dimensionamento comum, porque as perdas são muito maiores do que as perdas que eu tenho no sistema MLPE, ok? Só para corrigir essa informação, no dia a dia, quando você for criar esse argumento, só inverte ele. Esse produz menos do que esse. Ambos foram projetados para 1000 kWh, esse cumpriu, esse não cumpriu, esse fez 750. Por quê? As questões mensuradas aí, que não são padrão, que são as questões sazonais, vai replicar muito mais nisso que replica nesse. Então isso é importante, ok, pessoal? Segurança. Esse cara, por ser 2 módulos ligados em um microinversor, ou 4 módulos ligados num microinversor, eu estou falando que a tensão é muito baixa, ok? Baixa tensão mesmo, então a gente não tem problema. Aqui eu estou falando de alta tensão em corrente contínua, esse cara utiliza, porque do módulo até chegar no inversor cá embaixo, vai estar passando alta tensão. Então você tem um risco aqui, então, é uma coisa que realmente eu me preocupo dentro das minhas instalações, e a gente tem que ter um cuidado muito maior na hora de fazer esse tipo de projeto aqui, ok? A instalação é flaxo, siga e segura.
também concordo em partes com isso aqui. Com o microinversor é muito mais fácil você trabalhar, que é tudo plug and play. Qualquer menino que saiu do ensino técnico, entende um pouquinho de eletricidade, vai conseguir instalar esse cara aqui. Esse já tem uma certa complexidade para você trabalhar em corrente contínua. Tem muito mais complexidade. O desenho é totalmente seguro e flexível, o sistema é modular. O que me permite aqui, na verdade, é criar um sistema em cada queda de água sem ter perdas relevantes, ok? Nesse sistema não, vou ter que aproveitar o máximo possível de uma queda d'água, porque o sistema tem que ser homogêneo, ele não pode ter um sistema distribuído no telhado, ok? A instalação externa junto à placa solar, o inversor simplificado, ou seja, falei isso lá em cima. Nesse sistema aqui de microinversor, por exemplo, o inversor vai ficar lá debaixo do módulo. O inversor não fica junto fica embaixo da residência da pessoa. Logo, você não tem a necessidade de ter uma mini geladeira, como eu disse, internamente na residência, ok? Esse aqui é o que eu falei, já tem uma mini geladeira dentro de casa que faz barulho ainda. É um ponto a se considerar se você for uma pessoa exigente. Se não, poderia se descartar isso aqui, porque realmente não tem muita relevância assim não, tá, pessoal? Então, pessoal, chegamos ao fim aqui. Eu gostaria que vocês anotassem aí, ou ouvissem o vídeo várias vezes. Me parece que os 2 primeiros vídeos que eu já postei não estão com vídeo bom, mas o áudio está perfeito. Ignore minha boca torta lá nos vídeos, preste atenção no que foi falado e aproveite o máximo de si, do que foi colocado para si, e anote as perguntas. A gente vai programar uma live para sexta-feira, possivelmente aí já na parte da manhã, acordá-lo cedo, aí 8 horas da manhã, e a gente vai bater um papo, falar mais situações e tirar dúvidas em relação a todos esses processos, tá? O interessante é que eu creio que toda a logística, todo o fluxo de como funciona foi passado, e volto a ressaltar sobre aqueles que têm menos expertise e que não conheçam tanto de engenharia ou de eletricidade ou de energia renovável. O próprio fluxo vai fazer com que vocês entendam bem o produto. Como eu disse, não é conversa. Depois de 3, 4 orçamentos que você pedir, sentar com o cliente e conversar, eu tenho certeza que você vai ser expert. São poucas variáveis que a gente tem aqui dentro no processo de venda. A gente vai ter muitas variáveis para engenharia e cada caso pontual vai ser tratado. Então, pessoal, eu quero desejar aí boas vendas. Me coloca à disposição, assim como a equipe minha está à disposição, nossa equipe de engenharia à disposição para tratar com vocês. Não hesitem em demandar aí questões do dia a dia para a gente tratar. Agradeço aí pela disponibilidade, espero que vocês apreciem o vídeo, viu? Um grande abraço.